Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, público presente, internautas, ouvintes da Rádio Costa Oeste, meu muito boa noite. Quero agradecer aqui em especial a presença de cada cidadão que está aqui nesse plenário, que eu tenho pedido aqui com frequência, que, se possível, a participação aqui da população, para estar atento sobre as discussões, os projetos e as ações de cada parlamentar nessa casa. Ao que eu vejo alguns cidadãos que estão participando hoje, sobre o grande interesse em estar atento sobre a questão do projeto, da prorrogação do prazo, sobre a questão da doação do terreno para a construção de um centro de detenção provisória. Obrigado pela participação. Que é dessa forma que nós mostramos os senhores a quem nós representamos, que é a população. Quero aqui iniciar nessa tribuna e pedir autorização aos pares. Vou citar alguns assuntos aqui, de alguns pares que me antecederam. É algo que acontece em nosso município. Cada um dos pares, durante os dias, trabalham, fazem as suas fiscalizações, buscam o que é de interesse público, e na segunda-feira apresenta aqui na tribuna, como foi apresentado pelos vereadores, algo que buscou recursos para a pavimentação, o vereador Gilmar apresentando a questão de uma ideia, solicitando que o Poder Executivo pudesse atender um pedido de uma indicação, a construção dessas bocas de lobo ecológica. Aí eu volto aqui ao assunto. Eu e a vereadora Elza caminhando, e está visível a cada cidadão guairense. O que acontece? A população impõe muito sobre o poder público, sobre as ações. Pavimentação, limpeza da cidade, sobre essa questão da boca de lobo. Em uma caminhada que eu estava fazendo, tem lixeiras na Avenida Tomás Luiz Ebalos. Tinha. A maioria foi levada, foi roubada, e as outras foram colocadas a fogo. Colocaram fogo. Aí colocaram lixeira para quê? Para colocar o lixo. O cidadão vai, não é preciso, vereador Gilmar, o poder público investir o dinheiro que é do povo, fazendo essa boca de lobo ecológica. Basta a conscientização de cada cidadão, não jogar o papel de bala, não jogar um refrigerante, uma lata ou uma garrafa PET nas vias públicas. Seria simples, se cada cidadão fizesse a sua parte, os recursos que são gastos com essas ideias, com esses nossos projetos, serem direcionados para algo que realmente vai trazer futuro ao nosso município. Está aí uma dica que a vereadora Elza disse sobre a questão da pavimentação. Já pensou quanto se gasta com essas bocas de lobo? Ali está induzindo as pessoas a jogar o lixo na rua para que sejam captados dentro daquela boca de lobo. A pavimentação para aquele cadeirante que não consegue ter acesso à nossa cidade. As calçadas da nossa cidade estão completamente destruídas. O quê? Aí vem a questão do poder público. Enquanto dificuldade, senhoras e senhores, estamos querendo fazer mais de 20 metros, 30 metros de frente de calçada na área central do nosso município. Mas existem árvores condenadas e que para retirar é difícil. O poder público aí não dá valor àquele cidadão que realmente quer investir no município. Dificulta. Isso aqui eu estou dizendo aos senhores porque nós cobramos. O poder público também cobra do cidadão, mas quando é a obrigação do poder público também atender o que o cidadão precisa, ele não faz. É mais fácil chamar um SAMU para atender um cidadão, um senhor de idade que tropicou e caiu num buraco na avenida. É mais fácil fazer isso do que autorizar o proprietário daquele prédio a fazer uma calçada nova. As dificuldades são tão grandes. Primeiro vem a questão da acessibilidade, que o poder público está obrigando a população a fazer. Mas o poder público não está cumprindo com o seu dever dentro da sua própria casa. Eu cito aos senhores um local público que é frequentado por dezenas de pessoas durante o dia, que não tem acesso ao cadeirante.
que é o Centro Administrativo Municipal. É um segundo piso sem elevador e não tem rampa para acesso a um cadeirante. São alguns assuntos que eu quero citar aqui aos senhores, para nós vermos as dificuldades em atender a população e também o poder público de ver a situação que é necessária para a nossa população. Nós costumamos enxugar gelo aqui nessa casa. Nós pedimos algo ao Poder Executivo, dificilmente somos atendidos. Nós, vereadores, atendendo a comunidade. Mas quando o Poder Executivo quer fazer algo, ele faz do dia para a noite. Algo que lhe convém, algo que ele tem a ideia, e não atendendo o que realmente a população, a cidade está necessitando. O vereador citou a questão da boca de lobo, seria ideal, mas é um gasto. Nós pedimos o abrigo para as pessoas que usam transporte coletivo e escolar do nosso município. Faz 6 anos que eu já estou aqui na 2ª legislatura e até hoje nem resposta do Poder Executivo sobre essa questão. Onde existiam pontos que seriam abrigos, foram desmanchados. Alguns lugares está tomado por mato. O mato que a Vossa Excelência, a vereadora Elza, disse que desde o início da nossa cidade, da entrada da nossa cidade até a saída, está completamente tomado por mato. O poder público criou-se a unificação de uma secretaria, a Secretaria de Infraestrutura com a Agricultura, economizar. Mas dentro da criação dessa secretaria, foram criados tantos cargos de coordenadoria, diretoria, assessoria, que eu não vejo um outro meio de economizar. Prefeito prega que está precisando economizar e joga a culpa nos vereadores que estão cortando hora extra, que estão cortando marmita, que estão cortando tudo que é para o servidor concursado. A culpa, o que é de ruim, é colocado a culpa nos vereadores. E o que é supostamente bom, é mérito de um prefeito. Estava pensando hoje cedo, Vossa Excelência, quando participamos de um bate-papo com o presidente do sindicato. Estou pensando já na questão não aumento, a reposição do salário dos servidores municipais. E aí, cadê os números? Novembro, dezembro é o último mês, para ser apresentado e aprovado até o mês que vem, para a partir de janeiro os servidores estarem recebendo. Cadê? Então as coisas acontecem ao Poder Executivo da forma que lhe convém. Como foi dito também pelos vereadores, a questão das diárias, que é recusado para uma diretora, para uma professora, para um servidor que precisa. Que inclusive a diária desse servidor é mínima. Não é permitido por falta de recurso, contenção de gastos. Mas quando nós solicitamos aqui um requerimento solicitando também sobre os gastos com diárias, com diretor, com secretário, manda nós olharmos no portal de transparência. Como Vossa Excelência diz, é um desrespeito. Por quê? Porque uma diária de um secretário, de um vereador, dá para 5, 6 servidores concursados fazer. Daí eu quero deixar claro, inclusive aos servidores concursados, que jamais, eu tenho certeza que essa casa irá fazer algo que vai atrapalhar o desempenho, o desenvolvimento e o trabalho dos senhores. E deixar bem claro aqui ao prefeito que ele assuma as responsabilidades quando não há recursos para executar as suas tarefas, que ele procure dizer e informar através das suas redes sociais e da publicidade que é paga pelo cidadão, a verdade. Porque o corte das diárias
das horas extras dos servidores, o motivo é um só, porque está excedendo o limite de gasto com o pessoal. E o que acontece? Ele inchou a folha de pagamento com os cargos comissionados e com seus coordenadores, e não consegue daí executar essas outras funções. Sobre a questão das horas extras, o corte da marmita lá, não foi um corte, é porque eu peguei uma irregularidade muito grande na retirada das marmitas de um restaurante. Não foi do servidor que faz o uso da marmita, que consome a marmita, que precisa, que foi tirado. Foi tirado do malandro que estava retirando as marmitas para se beneficiar. Foi isso. E através do meu trabalho e o meu compromisso que eu tenho com esta casa e com a população, vou continuar exercendo. E eu peço a compreensão de cada cidadão guairense, que fique atento mesmo aos trabalhos dessa casa, para saber exatamente o que cada vereador faz. Obrigado, Vossa Excelência. Quero aqui agradecer ainda a presença do cidadão aqui no plenário e dizer aqui sobre uma questão de uma fiscalização que eu e a vereadora Elza hoje estivemos fazendo na pavimentação com pedra irregular na Estrada da Faxinha. Essa pavimentação está causando um transtorno. É claro que no futuro será útil, está sendo útil, mas está causando um transtorno aos moradores daquela localidade, principalmente a pessoa que tem um empreendimento e que tem um comércio lá, que é o tio Mário. Nós estivemos na casa dele, ele disse que não está tendo nenhum movimento, porque a empreiteira começa a trabalhar em uma área, não termina, vai em outra, e os acessos estão fechados. Eu e a vereadora Elza, hoje tivemos que dar 2 voltas para chegar nesse local. A empresa não coloca nenhuma placa de desvio antes da obra. Se faz o trajeto, chega, está lá, trânsito impedido, acabou, você tem que retornar e procurar outro meio de ir para aquele local que você quer. Então, quero aqui deixar uma orientação aos fiscais, ao engenheiro e também ao prefeito, sobre um pedido para notificar essa empreiteira para solucionar esse problema. Claro que eles têm a programação da obra, só que tem que ver uma situação que atinge menos os moradores daquele local. Principalmente o tio Mário aqui, que tem visto que a questão do serviço público naquela área está carente. Primeiro, a vereadora Elza, até aquele questionamento que ele fez sobre a questão do turismo. Fizeram alguns passeios na área rural do nosso município, promovido pela Secretaria de Turismo, e não passaram por lá. É um ponto turístico. Ele fez aquilo lá uma área turística para a população. É um pesque-pague, mas é um ecoparque para mostrar à população e aos visitantes algumas histórias. Também às margens do rio, aquela propriedade. É muito bonito. Mas não está tendo reconhecimento do poder público sobre a questão do investimento naquela área. Primeiro, trataram de um acordo que o material retirado daquela pavimentação antiga que existia lá ia ser jogado e distribuído naquela localidade. E desapareceu. Não foi aplicado naquele local. Inclusive, iremos cobrar isso aqui, vereadora Elza, dos responsáveis, que é o Zinaldo, e para saber aonde foi destinado aquele material. E pedir que coloque o material naquela localidade. Inclusive, ele também nos questionou sobre a questão de uma placa que indica a localidade, que é a Água do Bananal, e também o roteiro turístico que foi prometido, me parece, pela Secretaria de Turismo, que isso também vamos averiguar. Tá, isso aqui estou dizendo e usando essa tribuna para informar aos moradores daquela localidade que usam a Estrada da Faxinha, que nós iremos ver todas essas situações e aguardem que vamos levar também a resposta e uma solução a esses problemas. Tá? Meu muito obrigado aos senhores que estão nos assistindo, aos senhores que estão nos ouvindo e os que estão aqui presentes nessa sessão.
meu muito obrigado e boa noite, e que tenham uma excelente semana, um bom feriado, e que viva a nossa cidade, viva Guaíra. Muito obrigado e uma boa noite.